irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor, meus amados irmãos. Livro do Atos dos Apóstolos. Vamos ler os versículos 25 e 26. Quem me ouve, diga amém. Amém. Maravilhoso Deus, te glorificamos nesta noite. Amém? Que diz assim, amados irmãos, versículo 25 e 26 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. Pode se assentar, glorificando a Jesus. Mas, irmãos, estamos diante de uma passagem bíblica, e hoje vamos caminhar por caminhos conhecidos. E a Bíblia, nesta noite, é o texto ao qual estamos subordinados, vai falar acerca da ação de Deus sobre a vida de dois apóstolos conhecidos na Bíblia. Um dos mais conhecidos é o apóstolo Paulo, outrora chamado Saulo. O segundo apóstolo que faz parte dessa história bíblica é o apóstolo Silas. E bem no comecinho da introdução deste capítulo 16, aparece a figura de Timóteo também. A Bíblia vai falar que é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo agora, nesse contexto, ele já foi aprovado pelos demais apóstolos para fazerem parte do grupo de apóstolos do Senhor Jesus. Quem me ouve, diga amém. Paulo está na sua segunda viagem missionária, e agora esses apóstolos, meus irmãos, estão com a incumbência de levar a palavra do Senhor para muitas províncias, para muitas localidades ao qual o Espírito Santo confirmava. Porque, pastor, você tocou no ponto de obreiros desta casa e de outros ministérios que estão fazendo a obra desordenadamente. Porque aqui Paulo e Silas e os apóstolos da Bíblia, eles não faziam a obra de qualquer maneira. Eles iam aonde o Espírito Santo de Deus confirmava. Quem me entende, diga bem. Coisa linda é quando o crente atenta à voz do Espírito Santo, missionária Luísa. Quando o crente atenta à voz do Espírito Santo, não é qualquer palavra que esmorece ele, esmorece ela. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Filho de Deus disse: eu também sofri aflições e vou sofrer aflições, mas assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer se vocês permanecerem obedientes à minha palavra. E obedecer a palavra também é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Quando o crente ouve a voz do Espírito Santo de Deus, o pregador ou a pregadora pode estar aqui, meus irmãos, pregando uma palavra de exortação, pregando uma palavra de arrependimento, pregando uma palavra que machuca, mas quando a pessoa é atenta à voz do Espírito Santo, ela toma essas palavras, louvado seja Deus, não como afronta, mas como um corretivo vindo do Espírito Santo. Porque todos nós que estamos aqui pregando a palavra de Deus, nada mais somos que, louvado seja Deus, ministradores da palavra do Senhor Deus. E esses homens, por onde iam, eles buscavam primeiramente a direção, a confirmação do Espírito Santo. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo está numa determinada região, aonde eles sentem o desejo de pregar em algumas localidades. E o texto é bem claro em dizer: mas o Espírito de Deus os impedia de pregar em tal localidade. O desejo deles era até em pregar em alguma localidade, mas quando eles se preparavam, ou Deus falava com eles por sonho, ou falava através de um arauto, do profeta, ou falava
com eles das formas que Deus assim, louvado seja Deus, queria que falasse com os apóstolos, mas a bem verdade que o texto diz que o Espírito Santo impedia eles de ir naquela localidade aonde eles desejavam levar a palavra de Deus. Então não é todo lugar que você vai pregar a palavra que Deus está aprovando a sua ida. Quem me entende, diga bem. Não é todo lugar que você é convidado para pregar que aquilo vai agradar o coração do nosso Deus. Deus deu um sonho para o apóstolo Paulo, e o homem pedia socorro, e ali pedia para que o apóstolo Paulo viesse a pregar o evangelho naquela localidade, nas províncias da Macedônia, em Troade. E a Bíblia diz que, despertando o apóstolo Paulo, ele sentiu do Espírito Santo a necessidade de se deslocar para aquela localidade para levar a palavra de Deus. Olha que tremendo, irmão. Ou seja, Deus confirmou no coração do apóstolo Paulo: agora neste lugar você pode ir, porque eu tenho uma grande obra para fazer naquela localidade. E chegando naquela localidade, meus irmãos, e a Bíblia diz que é uma província, louvado seja Deus, uma pequena colônia da Macedônia, e ali eles se alojam num determinado lugar, e ao amanhecer eles saem de manhã para achar um lugar para estar orando, fazendo a oração que eles eram costumados a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles acordam de manhã e saindo à porta, assim fala o texto, eles percebem umas mulheres perto de um rio, perto das localidades aonde eles estavam, e aquelas mulheres lavando ali as roupas, quem sabe do seu lar, da sua casa. Um grupo de mulheres, o apóstolo Paulo e Silas, eles se assentam perto daquela localidade e começam a pregar a palavra para aquelas mulheres que estavam trabalhando diante do rio. E enquanto eles estão pregando a palavra, algumas mulheres estavam dispersas, algumas mulheres, quem sabe, não estavam dando nem atenção para a pregação daquele pregador. Assim também, como é bem verdade, quando nós pregamos, não são todas as pessoas que estão sendo agradadas com a nossa pregação. É difícil, aleluia, muitas pessoas aceitarem, muitos pregadores, que quando nós estamos pregando, algumas pessoas estão recebendo a boa mensagem, mas outras pessoas que não estão recebendo a pregação daquele pregador ou daquela pregadora. Louvado seja Deus. Mas o que muitos não entendem é porque se um pregador está pregando no dia de hoje, ou se é uma pregadora que está pregando no dia de hoje, se é um diácono, se é um pregador, se é um presbítero, se é uma missionária, não importa qual a qualificação do pregador, Deus aprove aquele dia, aquele momento, aquela hora, para usar esse vaso para pregar a sua palavra para as suas ovelhas aqui na terra. Oh, glória! E Paulo e Silas ali, meus irmãos, dando um sermão diante do rio. E a Bíblia diz que uma certa mulher, uma serva de Deus chamada Lídia, ela está atenta a ouvir a voz de Deus. Ela era uma mulher que servia ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus tocou no coração dela ao ouvir as palavras do apóstolo Paulo. Sabe quem são as pessoas que realmente vão romper na vida? Louvado seja Deus, servindo a Deus. É aquelas pessoas que, independente de quem está pregando, ela abre os seus ouvidos e o seu coração para receber não a palavra do homem, não a palavra da mulher, não a palavra do pregador, mas a palavra do Espírito Santo que está sendo conduzida através do preleitor ou da preleitora que está ministrando a palavra naquele momento. Oh, glória a Deus! Quem pode glorificar a Jesus por isso, meus irmãos? Muitas mulheres não estavam dando atenção, mas a Bíblia diz que essa serva do Senhor, Deus olhou com um olho especial para ela e percebeu que ela estava atenta a ouvir a voz do apóstolo São Paulo. E Deus abre o seu coração para ela entender e se aprofundar na mensagem ao qual ela estava ouvindo. Oh, glória a Deus! Oh, meus irmãos, e esta mulher, ela é, louvado seja Deus, aqui apresentada na Bíblia como uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus. Porque quando os apóstolos terminam a sua pregação, quando os apóstolos terminam ali a evangelização, na beira daquele rio onde estava aquele grupo de mulheres, pastor Odair, a Bíblia vai dizer que esta mulher, junto
com a sua casa, ou seja, junto, quem sabe, com seu esposo. A Bíblia fala casa, não fala o nome do marido, não fala se ela era casada, se ela era viúva, mas a Bíblia diz que ela e sua casa se agradam dos apóstolos e os convidam para entrar, para estar ali naquele momento, aleluia, estar morando na casa deles enquanto eles estiverem fazendo a obra do Senhor, hospedados na casa de Lídia. Aleluia, a Bíblia diz que eles se constrangem com aquele convite, porque coisa maravilhosa é quando o pregador e a pregadora é reconhecido como um homem e uma mulher de Deus, independente da sua personalidade, independente da sua roupa, independente do seu status, independente do seu poder financeiro. Coisa linda é quando as pessoas reconhecem um homem e a mulher de Deus através da sua conduta, através da sua palavra, através do seu modo de vida. A pessoa reconhece verdadeiramente, aí vai um homem e uma mulher de Deus. E eles se constrangem com aquele convite, e é claro que eles aceitam a estar ali hospedados nesta casa desta família. Oh, glória a Deus! E o texto diz, meus irmãos, que enquanto o apóstolo Paulo e Silas ficam ali nesta casa, eles saem toda manhã para orar ao Senhor, evangelizar as pessoas, louvado seja Deus, daquela pequena cidade. E a Bíblia diz que todas as vezes que eles saíam a orar, a oração, uma jovem, ela saía atrás, uma jovem que era possessa por espíritos de adivinhação. Quem entende, diga amém. Todas as vezes que o apóstolo e os apóstolos saíam de manhã para orar, saía esta jovem para dizer: estes homens que estão nos anunciando o reino de Deus, a palavra de Deus, eles são verdadeiramente servos do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Irmão, quando a pessoa é de Deus, até quem não é de Deus reconhece que a pessoa pertence ao Deus Todo-Poderoso. E ela fica, louvado seja Deus, muitas das vezes indignada, e muitas das vezes as pessoas que não servem a Deus ficam incomodadas com o Espírito que habita em nós. Por isso muitas pessoas não entendem o porquê que elas são tão perseguidas no trabalho, o porquê elas são tão perseguidas, aleluia, na sua rua, no seu bairro, ou porque elas são tão perseguidas no ministério ao qual elas exercem. Como eu disse, não é todas as pessoas que vão com a nossa cara não, missionário. Alguns vão falar: esse pregador aí, ele é muito fechado, essa pregadora aí, ela é muito brava. Louvado seja Deus. Mas uma coisa nós temos que ter, aleluia, conosco aqui na terra, meus irmãos, quando a nossa palavra, ela vem de Deus, quando a nossa palavra vem, aleluia, preparada e inspirada pelo Espírito Santo, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos consagramos, quando nós fazemos a leitura do texto e contexto, preparamos uma mensagem para trazer ao coração do povo, não devemos nos preocupar com aplausos, aleluia, de quem está ouvindo, mas devemos se preocupar se Deus, se o Filho, se Jesus, se o Espírito Santo está aprovando aquela mensagem a qual nós estamos pregando. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se irrita. O texto vai dizer que ele fica perturbado, missionária Fernanda. Esta é a fala bíblica. Paulo fica perturbado com esta jovem que está ali, liberando esta palavra, todas as manhãs que eles saem para orar. E a Bíblia diz que ele, se voltando para ela, repreende o espírito imundo e diz para ele: saia dela em o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! E a Bíblia diz que no mesmo momento o espírito imundo teve que soltar aquela jovem, e ela foi liberta para a glória de Deus. Irmãos, quando a pessoa tem a presença de Deus, ela não precisa ter medo de repreender, de replicar aquilo que o adversário está agindo na vida de uma pessoa.
Nós temos autoridade para chegar nos nossos familiares e dizer: em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, espírito imundo que está agindo na vida do meu marido. Eu te repreendo, espírito imundo que está agindo na vida dos meus filhos. Eu te repreendo, espírito imundo que está agindo, causando um caos lá no meu trabalho. Eu te repreendo, espírito imundo que está trazendo contenda nas igrejas. Eu te repreendo, espírito imundo que está tirando a minha paz, o meu sossego, o meu sono. Nós temos uma autoridade delegada, não pelo homem, não pelo governo terreno. Nós temos uma autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus. No meu nome expulsarão os demônios. No meu nome vocês farão obras extraordinárias para a glória de Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Irmãos, vivemos aqui depois desta jovem liberta, ao invés da população, dos familiares se agradarem com a libertação daquela jovem, foi ao contrário. Os magistrados, os homens que tinham sobre aquela mulher determinado poder, que usavam essa mulher, que tinha esse poder dado pelo adversário de adivinhação, dava para esses homens grandes fortunas e grandes salários. E a Bíblia diz que, se indignando esses homens, eles fazem ali uma reunião e prendem os apóstolos e levam até os magistrados. Os magistrados, ouvindo aqueles homens dizer: esses homens sendo judeus, pregam para a nossa população da nossa cidade uma doutrina que nós não conhecemos. Nós, sendo romanos, eles têm a ousadia de entrar na nossa cidade sem autorização e pregam o evangelho que nós não conhecemos, um Deus que nós não servimos. E os magistrados falam: coloca eles na cadeia, coloca eles na prisão e dá ordem ao carcereiro: ponha eles no cárcere inferior. Oh, aleluia! Irmão, não é fácil a vida do pregador e da pregadora, não. Muitas das vezes, ao invés de nós sermos, louvado seja Deus, agradecidos, muitas das vezes, ao invés das pessoas serem gratas pela obra que nós estamos fazendo, pelo esforço que estamos fazendo. Hoje eu acordei 10 para 6 da manhã, ou seja, estou há 12 horas em pé trabalhando. E você acha que eu não gostaria de ter tomado um banho, jantado e ligado a minha televisão num filme evangélico, ou até mesmo, louvado seja Deus, numa pregação, ou fazendo qualquer outra coisa que agrada a minha pessoa? Mas não, irmãos. Eu estou aqui confrontando o meu desejo, eu estou aqui confrontando a minha vontade, eu estou aqui fazendo aquilo ao qual Ele, louvado seja Deus, colocou sobre a minha vida e cumpriu sobre a minha vida fazer. É o que? Adorar e engrandecer o seu santo nome. Independente se fosse o pregador, eu estaria aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus, porque o meu compromisso é adorar e agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a Bíblia diz que colocaram Paulo e Silas nesse cárcere chamado inferior, pastor Daí. E ali mandou aquelas autoridades açoitá-los. Hoje os pregadores têm um grande privilégio, né, meus irmãos? Que a nossa luta, graças a Deus, aqui no Brasil, nesse território onde vivemos, a luta é espiritual. A luta muitas das vezes, né, de pessoas que não vão com a nossa cara, de fuxicos, de fofoca, mas graças a Deus não chegou ao nível, né, carnal, nível de brigas, louvado seja Deus, com o próprio punho. É assim que os irmãos podem entender. A nossa luta é espiritual. Então não perca tempo debatendo com ninguém. Se a pessoa se acha certa, se você tem certeza que você está certo, coloque nas mãos de Deus e ore por essa pessoa e repreenda o espírito da contenda que está trazendo todo esse problema sobre a sua vida. Quem me entende, diga amém. E a história diz que esses homens estão ali, meus irmãos, no cárcere inferior, com vergões sobre as suas costas, com feridas abertas por terem apanhado, por terem simplesmente pregado o Evangelho e por terem feito uma boa obra, que é libertar uma jovem que estava possessa de demônios, por legião de demônios.
Bíblia vai dizer que esses homens, esses apóstolos, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dizer, esse pessoal tinha que ter feito uma festa para nós, esse pessoal tinha que receber nós gostosos, o governador, o prefeito dessa cidade tinha que fazer um banquete para nós, porque nós libertamos uma jovem de espíritos imundos. Mas não, meus irmãos, eles não confrontaram, eles não reclamavam, eles não murmuravam, mas a Bíblia diz que eles estavam em silêncio, os pés deles foram amarrados num tronco, segundo o texto, e mesmo assim eles não abriram a sua boca para murmurar contra o Senhor seu Deus. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, repita comigo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. Aleluia. Olha que maravilha, meu irmão. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que atitude tremenda. Ao invés de murmurarem, ao invés de se ficarem indignados, ao invés deles ali ficarem fora de si, reivindicarem os seus direitos, não. A Bíblia diz que eles ficaram em silêncio até a meia-noite. E à meia-noite eles fizeram algo inusitado. Eles começaram a orar a Deus e cantar hinos ao Deus Todo-Poderoso. A luta está difícil, irmão, vai para o joelho. Deus já usou a missionária Luiz aqui para dizer, a luta está travada, vai para o joelho, vai para o altar, entre em juízo com Deus. A luta está agravada, está se agravando ainda mais. Aleluia, além da oração, começa a louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Abra-se uma campanha, abra-se um jejum, vença esta batalha e essa adversidade com as ferramentas do céu. Não tente brigar com as suas próprias armas, com a sua própria mão, com a sua natureza. Você vai perder feio essa guerra. Mas se você orar, se você adorar, se você jejuar e clamar a esse Deus Todo-Poderoso, Deus vai fazer uma obra extraordinária sobre a sua vida. Oh, glória! E o texto diz que enquanto eles oravam e cantavam a Deus, Deus enviou um grande terremoto. Repita comigo, um grande terremoto. Irmãos, quando nós oramos e quando nós adoramos a Deus, nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando, ou no mundo espiritual e até mesmo no mundo físico, nosso natural. Deus pode dar ordem e a natureza vai obedecer. A Bíblia diz que os alicerces da cadeia, eles se moveram. Você sabe o que é um alicerce se mover, meu irmão? É a base de uma construção, se mover de lugar para poder quebrar os troncos aonde os pés dos apóstolos estavam presos. A natureza teve que ouvir a voz do Criador. A terra tremeu, se abriu, os alicerces se moveram, se trincaram e foram abertas todas as cadeias, todos os ferrolhos e todos os grilhões. Louvado seja Deus. Nesta noite Deus está dizendo, não importa qualquer cadeia, aleluia, que o adversário tentou prender a tua vida, não importa qual grilhão que ele está amarrando a tua casa e a tua família. Deus está dizendo, se você orar, se você continuar orando, se você continuar adorando, se você continuar bendizendo ao nome do Senhor, jejuando, se consagrando, obedecendo a palavra, Deus pode fazer com que os terremotos, aleluia, no mundo físico e no mundo espiritual venham bradar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Os alicerces vão romper, as cadeias vão cair. Deus vai te dar grande vitória. Louvado seja Deus. Só quem recebe essa palavra, por um minuto adore ao Deus dos céus, por um minuto engrandeça a Ele. Aleluia, bendiga o nome do teu Deus. Oh, aleluia. Oh, glória! Os alicerces se moveram. Que maravilha, irmão. E as cadeias se abriram. Todas as portas se abriram. Pelo poder da oração, pelo poder da adoração, pelo poder, aleluia, da renúncia, em renunciar ao pecado e viver uma vida plena na presença de Deus. Deus ainda faz obras extraordinárias. Deus continua fazendo ainda obras impossíveis. Pastor, só foi essa vez que Deus fez essa obra maravilhosa? Não, meus irmãos. Aqueles que leem a Bíblia
continuamente sabe que Deus agiu no mundo físico nosso diversas vezes. Quando Josué estava numa missão de Deus a guerrear uma determinada nação, e Deus deu ordem para exterminar aquela nação de uma vez, e o dia já estava se evaindo, o dia estava se indo embora, e Josué viu que não ia dar tempo de terminar a guerra. O texto diz que ele, na batalha, por um momento ele dá uma ordem ao sol e à lua para se deterem até o término daquela batalha. E a Bíblia diz que por uma hora o relógio parou, pastor, e a nação de Israel foi vitoriosa diante dos seus adversários. Aleluia. Nós também podemos orar e fazer o inimigo paralisar a sua ação contra a nossa vida e ordenarmos para ele se retirar, para que nós possamos viver uma vida plena aqui na terra dos viventes. A Bíblia diz que um certo rei doente, recebendo uma ordem de Deus, louvado seja Deus, para arrumar a sua casa, porque ele certamente morreria e não viveria, através do grande profeta renomado, o profeta Isaías. Como o profeta sai da presença do quarto do rei, ainda louvado seja Deus, circundias daquele palácio, o rei vira-se para a parede e começa a orar a Deus. E ele fala para o seu Deus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando andei em fidelidade na tua presença. Oh, glória! E ele chorou amargamente, chorou de arrependimento, chorou pedindo socorro de Deus, chorou pedindo a ação divina de Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta estava se aprontando para sair do palácio, veio uma ordem novamente dizendo: volta lá para falar com Ezequias. Mas, Senhor, acabei de vir de lá. Vai lá e diz para ele agora outra palavra. Diga para ele que eu ouvi a sua prece, eu ouvi a sua oração. Aleluia. E eu vou acrescentar-lhe para ele mais 15 anos de vida. Há poder na oração, há poder no clamor, há poder no arrependimento. Se até hoje você andou por caminhos tortuosos, se até hoje você não se atentou a obedecer a palavra de Deus plenamente, então é noite de você colocar a sua vida em ordem, é noite de você reparar o seu altar, porque Deus tem pressa de trabalhar na tua vida, Deus tem pressa em lhe dar vitória, Deus tem pressa em lhe curar, Deus tem pressa em restituir a tua felicidade, Deus tem pressa em restaurar a sua vida aqui na terra dos viventes, e o nome dele será glorificado através dos seus testemunhos. Aleluia. O carcereiro acordou. Quando o carcereiro despertou com o barulho do tremor do terremoto, assustado e perplexo, ele pega uma espada, ou a sua espada, e quando ele se prepara para se suicidar, quem me entende, diga bem, para se ferir, entende-se no texto que ele estava querendo se matar, porque se ele pensava consigo, fugiu todos os presos. E se as autoridades do meu Senhor, conheço bem, as autoridades romanas, eles vão me castigar antes deles me matar. Então para ele era melhor morrer do que cair na mão dos seus senhores. Quem entende, diga bem. Esse é o contexto, por que ele pegou a espada para se matar. Quem entende, diga bem. Mas quando ele se preparava para se matar, para se jogar na espada, o apóstolo Paulo fala: pare, homem, não faça a ti esse mal, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, há salvação para a tua casa, sim. Há salvação para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus netos, para os seus avós, para a sua família. Há salvação, sim, irmão Deus, para a sua família. Há salvação para a sua vizinhança. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, amada igreja. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê a Jesus, essa promessa, meus irmãos, ela está apainada sobre a tua vida. O que eu preciso fazer, pastor, porque eu creio em Jesus, tem que fazer igual os apóstolos, fazer a sua parte, que é orar e adorar a Deus. Quer viver uma vida de obediência, quer viver uma vida de renúncia do pecado, quer procurar se despir do velho homem, da velha mulher, e viver uma vida santa diante dos caminhos de Deus.
Aleluia! E na hora que o carcereiro ouve aquela voz, meus irmãos, ele joga por terra a espada e ele entra lá dentro do cárcere interior. O texto que diz, não, ele se lança lá dentro, pastor. Se lançar quer dizer que o cárcere inferior é lá perto do alicerce, lá mesmo, né? Devia ser uma construção aí de 2 andares, quem sabe. O texto não fala, mas ele estava no cárcere inferior. Quem me entende, diga amém. E ele pulou lá dentro e pediu luz. Lhe deram uma luz e ele viu que todos os presos estavam ali pasmados. Nenhum sequer tinha fugido, irmão Deus. Todos estavam ali impactados por verem a ação de Deus em favor dos seus 2 servos que estavam no cárcere inferior. Irmão, quando Deus começar a agir na tua vida, as pessoas vão ver a grandeza do Deus que você serve. Quando Deus, aleluia, bradar o tempo da tua vitória e as coisas começarem a engrenar sobre a tua vida, muitos vão ter que voltar na palavra e dizer: verdadeiramente essa mulher servia a um Deus vivo, verdadeiramente essa moça, esse moço, esse pastor, aleluia, este obreiro serve um Deus todo-poderoso, porque ele só andava, louvado seja Deus, quebrado, porque ele só andava falido, a família destruída, mas a obra que Deus fez na vida desta mulher, deste homem, é maravilhosa. Eu também vou servir a este Deus, o Deus dessa missionária, o Deus desse vizinho, o Deus dessa igreja, o Deus desse servo e dessa serva do Senhor. Aleluia! O carcereiro ficou tão contente com aquela palavra, pastor. Ele acreditou e realmente Deus livrou ele e a sua casa, porque ali ele liberou os apóstolos e levou até a casa dele e passou ali um determinado unguento para cicatrizar, para ajudar nas feridas. E o texto diz que ele e a casa dele também aceitaram ao Senhor, foram batizados, aceitaram o Evangelho de Cristo e agora estavam vivendo em novidade de vida, segundo os preceitos da palavra de Deus. No outro dia, o texto diz que os magistrados deu ordem para soltarem os apóstolos. E a Bíblia diz: lá vem o carcereiro, vocês estão livres, vai em paz. E Paulo replica: não, eles que nos coloquem para fora, porque como que eles nos condenaram sem saber quem nós somos? Mal sabem eles que nós também somos cidadãos romanos. Mal sabem as pessoas que nos condenam que nós somos um cidadão especial. Como assim especial? Nós não temos terra fixa aqui nessa terra, não, meus irmãos, nós somos peregrinos. Nós somos moradores de um lugar especial, de um lugar que já está sendo preparado pelo nosso noivo. O nosso noivo nos espera. Nós somos cidadãos especiais porque nós não estamos amarrados nessa terra, nós não estamos ligados a luz do material, não. Nós estamos vendo algo mais que sobrenatural. Nós estamos esperando a promessa do arrebatamento. Nós estamos esperando a nossa salvação em Jesus. Aleluia! Enquanto vivermos aqui, temos que correr atrás das coisas materiais, sim, mas o crente verdadeiro não está apego em coisas materiais, porque ele sabe que a vida é como um soprar, a vida é como aleluia, quando você esquenta uma água para fazer um café ou chá, e sobe aquele vapor, que você olha e daqui a pouco você já não vê mais aquele vapor. Assim é o ser humano. Hoje está vivo, amanhã já não se sabe. Quem me entende, diga bem. Então nós somos cidadãos especiais. Quando aqueles homens, os magistrados, ouvem aquela palavra através do carcereiro, que Paulo diz que eles também são soldados, são cidadão romano, a Bíblia diz que eles tremeram. Falou: nossa, e agora? E aí diz que eles imploraram, pediram desculpa, pediram perdão. E ali a Bíblia diz que eles conduziram eles até a saída da cidade. E entrando na casa de Lídia para se despedir, aqueles irmãos os abraçaram e os ajudaram a continuar fazendo a obra do Senhor. Que coisa maravilhosa é servir a esse Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é quando nós abrimos o nosso coração.
3 coisas acontecem nesta passagem bíblica. Primeiro, Deus trabalha na família de Lídia. Toda a sua casa reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem entende, diga amém. Segundo milagre, louvado seja Deus, a cura daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. É a Bíblia que diz que ela foi curada, viu? O texto que diz, a cura da mulher que tinha um espírito de adivinhação. Terceiro, a salvação também da casa do carcereiro. Oh, glória a Deus. E o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. Encurva a sua cabeça, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus e todos juntos digamos amém. Está terminado o nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor.